A paz, tudo bem? Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar nas cartas para Deus de hoje o que Deus colocou no meu coração. A palavra é: por que Deus não me ouve? Por que Ele não responde às minhas orações? É, a palavra do Senhor em que eu me baseei para falar sobre esse assunto está em Mateus, capítulo 16, os versículos do 21 ao 23. A palavra do Senhor que vai dizer assim: Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o em parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, e me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Só até aqui que Deus tocou no meu coração com esse texto, né, para falar dessa carta, desse assunto. Pedro era um dos apóstolos de Jesus, um dos apóstolos que estavam mais próximos de Jesus, mais amado, um dos mais amados também. E Pedro, nesse capítulo 16, ele passa por duas situações distintas, né? Se você ler lá no começo do capítulo, Jesus questiona quem é ele, os sacerdotes, para os judeus, e eles dizem, né? Uns dizem que você é Elias, outros você é o filho de Davi, você é descendente de Moisés. E Pedro é categórico, né? Quando Jesus pergunta: e quanto a vocês, quem vocês pensam que eu sou? E Pedro diz: tu és o filho de Deus. Tu és o filho de Deus. Então ele faz uma revelação grandiosa e verdadeira. E Jesus o exalta por isso. Mas no mesmo capítulo, nós vemos aqui que Pedro é infeliz em uma colocação, né? Quando Jesus disse o que vai acontecer, o que iria acontecer com ele, né, nas passagens, que ele seria maltratado, que ele seria julgado, que ele seria morto e que ele ressuscitaria, Pedro exortou a Jesus. Será que Jesus não sabia o que ele estava falando? Será que Pedro se colocou acima de Jesus e dizendo: Jesus, você não sabe o que você está falando. Eu sei o que você está falando, não tem como isso acontecer, você é o Filho de Deus. E eu creio que não, eu creio que nessa situação nós temos claro aqui que Pedro, ainda que um apóstolo muito próximo de Deus, de Jesus, aprendeu muito com Jesus. Ele era falho como você, como eu, porque ele era uma pessoa. Ele era um ser humano como você e eu. Então, muitas vezes nós falaremos palavras que edificam e também palavras que prejudicam, que amaldiçoam.
Nessa passagem eu penso que Jesus falou sério com Pedro, né? Para trás de mim, Satanás. Não era exatamente com a pessoa de Pedro, mas com o que Pedro colocou naquele momento, né? Como se Pedro colocasse o que ele queria. Era o que Pedro queria, que Jesus não morresse, que Jesus não fosse para a cruz. E não o que Deus queria, o que Jesus queria, né? Jesus queria cumprir o destino dele que foi traçado por Deus. E Pedro queria que a vontade dele fosse feita, que Jesus não morresse, que Jesus permanecesse e que Jesus tomasse o trono, ou a força, ou com os anjos, de alguma forma. E o que isso tem a ver com essa palavra, né? Por que Deus não me ouve? Será que nós não estamos fazendo como Pedro? Será que nós não estamos pensando no que a gente quer, colocando muita força, muito desejo no que a gente quer? E nós não estamos ouvindo a Deus? O que você espera, né, que Deus faça por você? O que você espera que Jesus faça por você? Tudo que você quer, tudo que você está pedindo, tudo que eu estou pedindo, né? A palavra, quando vem para mim, primeiro ela toca o meu coração, ela me instrui, ela me exorta. Depois eu compartilho, né? Então o que eu tô falando aqui não é só para você que tá vendo, é para mim também, né? Então será que eu não será que o que eu estou querendo não diz respeito só a mim? Será que eu estou ouvindo o que Deus quer para mim? Do mesmo modo, es- nós podemos orar, nós podemos pedir e Deus pode fazer por nós ou não. É como um pai e um filho, né? Será que um pai dá tudo que um filho pede? A gente sabe que quando a gente dá tudo que os nossos filhos pedem, eles ficam mimados, mal acostumados e eles não dão valor ao que eles ganham. Então a gente precisa ter um bom senso, né, e ponderar o que nós damos para os nossos filhos. Você dá tudo que o seu filho pede? Se você é filho, teus pais dão tudo que você pede? Provavelmente não. E com Deus é da mesma forma. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos de criatura a filhos. Enquanto nós não aceitamos Jesus, nós somos criaturas de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos filhos e isso está na palavra. Não sou eu que estou dizendo. Então, um pai ama o seu filho. Faria tudo pelo seu filho, mas um pai não dá tudo que o filho pede. Que muitas vezes o que você está pedindo pode te atrapalhar. Você pode estar pedindo uma pedra, por exemplo, sem saber. Nós não sabemos o que Deus quer para nossas vidas, como Jesus quer nos usar, mas Deus sabe. E muitas vezes o que você está pedindo pode ser uma pedra que você vai carregar nas suas costas por muito tempo ou pro resto da sua vida e aí Deus não te dá. Ou então você insiste tanto que ele acaba te dando e você arca com as consequências. Também tem isso. Então esse é um ponto porque Deus não está ouvindo o que nós pedimos, não está ouvindo as nossas orações, porque nós podemos estar pedindo uma pedra. E qual é o pai? Que o filho pede algo, e o pai está vendo que é uma pedra, que vai colocar o filho numa condição complicada. Qual é o pai que daria uma pedra pesada para um filho carregar? Qual é o pai que daria algo que fosse prejudicar seu próprio filho? Por outro lado, como é que está a sua conexão com Deus? Você está só pedindo? Você não está buscando?
como está a sua conexão com Deus? Para que Deus possa fazer algo por nós, precisamos estar conectados. Como a palavra diz, nós temos que estar conectados à figueira. Uma figueira, ela só dá fruto nos galhos que estão conectados. Você está conectado na figueira? E aí o ponto não é o que Deus tem para dar para nós, mas o que nós fazemos por Deus. Deus não precisa da gente para nada. Deus não precisa de nós para abençoarmos as outras pessoas, porque se nós não abençoarmos, não ajudarmos as outras pessoas, Deus movimenta outra pessoa para fazer. Então ele não precisa da gente para nada. Mas, por outro lado, o que nós fazemos para Deus agrada o coração de Deus. E não é por mérito, você pode fazer o melhor pelas pessoas, você pode ser um abençoador, uma pessoa generosa, cuidadosa, atenciosa, fazer o melhor nessa terra pelas pessoas, mas não é isso que vai fazer com que Deus se movimente para te abençoar. Deus nos abençoa pela vontade dele, pela misericórdia. Pela misericórdia de Deus, nós somos salvos, nós somos libertos e nós somos abençoados. Não é por mérito. Porque se fosse assim, as pessoas que têm mais condições seriam mais abençoadas do que as que têm menos condições, e isso não seria justo. Então, você pode fazer o seu melhor pelas pessoas, mas não é isso que vai fazer com que Deus te ouça. O que vai fazer com que Deus te ouça é a sua fé, é a sua busca, é a sua adoração a Deus. Hoje, depois da ressurreição de Cristo, nossos pecados não são mais perdoados por sacrifícios, por ofertas, como era feito no Velho Testamento, que Jesus pagou os nossos pecados na cruz. Mas como está a sua conexão com Deus? Como está a sua busca, a sua adoração a Deus? Quando nós estamos conectados, quando nós estamos buscando a presença, a palavra de Deus, nós estamos mais sensíveis a ouvir a sua voz também. Para um pouco para pensar, independente da sua crença, da sua religião, quantas coisas já aconteceram na sua vida que você olhou assim e falou, nossa, isso não tem explicação, isso foi Deus que fez. Tenho certeza que todos nós já passamos por ao menos uma experiência dessas. Ao menos uma coisa dessas você já deve ter passado na sua vida. Algum livramento de um acidente, de uma catástrofe, de uma enfermidade, com você, com a sua família. Todo mundo, sem exceção, já viu alguma coisa assim. Esses são os milagres de Deus. A gente sempre fica pensando que um milagre é algo muito mirabolante, é algo muito complexo, mas milagre ali acontece com aquilo que a gente não consegue explicar. A fé, a gente também não consegue explicar. A fé é a gente acreditar no que a gente não vê. A fé é a gente acreditar no impossível e ver em si impossível acontecendo. Então, como é que está a sua fé? Como é que está a sua busca com Deus? Será que você só tem buscado e reclamado que Deus não te dá? Mas será que você tem ouvido? Será que Deus já não falou com você e você está insistindo no mesmo assunto, na mesma busca e não, Deus me dá, eu quero, eu preciso. Até quando Deus está em silêncio, Ele quer responder algo para a gente. Até quando a gente não ouve nada de Deus, Ele está passando algum recado. Ou é para a gente permanecer onde a gente está, ou é para a gente mudar de direção. De repente você está pedindo algo há anos para Deus e Deus não te responde porque talvez Ele já te respondeu e você não ouviu, ou porque é para você permanecer onde você está.
Então, cuidado, cuidado com o que você está pedindo. Isso pode ser um peso na sua vida, pode ser uma pedra de tropeço, pode ser algo que vai te trazer problemas, por isso que Deus não te deu. Se a gente pensar aqui em Paulo, por exemplo, Paulo pediu para Deus para que Deus o livrasse de algo. A palavra diz que Paulo tinha um espinho na carne, que nós não sabemos de fato o que é, se era uma enfermidade física, mental. A palavra não é clara sobre isso, mas Paulo tem um espinho na carne e pede para Deus tirar esse espinho. E o que Deus responde para ele? Paulo, a minha presença te basta. A minha presença te basta. Que talvez se Paulo recebesse o que ele tinha pedido, se Deus tirasse o espinho na carne de Paulo, talvez ele abandonasse os caminhos de Deus. Será que Deus não está te ouvindo, não te deu o que você pediu, não está respondendo às suas orações? Porque se Ele te der o que você está pedindo, você esquece Deus? Você abandona? Quantas pessoas buscam a casa de Deus, buscam a igreja, buscam estar conectados na videira, até receber, e quando recebem, elas somem. Quando recebem, elas tratam Deus como servo e não ao contrário, né? Senhor, Deus me serve que eu quero, porque eu estou pedindo, e porque eu estou buscando, e porque eu sou bom, porque eu sou justo, porque eu faço direito às coisas. E aí a pessoa recebe e ela some e desaparece. Esquece de Deus. Esse é o segundo ponto, então. Será que Deus não está te dando o que você está pedindo, porque se Ele te der, você abandona Deus? Reflita sobre isso. E o terceiro ponto é: você está gastando mais tempo pensando no que você está pedindo, pensando em resolver o seu problema, está andando aflito, angustiado, preocupado e não está ouvindo a voz de Deus? Será que a sua angústia em conseguir o que você está pedindo é tão grande que está impedindo você de ouvir a voz de Deus? Nós bem sabemos que Deus fala conosco através de várias formas, não só com voz audível. Na história da Bíblia tem as pessoas que ouviram a voz de Deus e são poucas, mas Deus pode falar conosco através de outras pessoas, abençoadas por Ele. Deus pode falar conosco através de situações que nós estamos vivendo, de um livramento, de uma situação, de um ambiente, de você estar em um ambiente e sentir paz, tranquilidade, e ver que Deus está ali, ou em sentir angústia e aflição e saber que não é aquele caminho. Será que você não está tão preocupado, tão angustiado, que você não está ouvindo a voz de Deus? Então, preste atenção nesses sinais. Busque ouvir a voz de Deus primeiro e não fazer como Pedro fez, que nessa parte do capítulo 16, Pedro falou para Jesus o que ele queria que acontecesse, não o que Jesus esperava que acontecesse e o que Deus tinha planejado para ele. E aqui não cabe se está certo ou se está errado a atitude de Pedro, porque Pedro amava a Jesus. Então ele falou se preocupando com Jesus, mas Jesus tinha um propósito. Jesus tinha algo para fazer nessa terra. E ele seguiu o propósito de Deus à risca. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele mudou a história da humanidade. Agora imagina se Jesus tivesse ouvido a Pedro e falado: ah, tá bom, Pedro, então vamos fugir daqui, vamos para outra região, para que eu me esconda e para que eu não passe por
todo o sofrimento que Deus colocou, que Deus profetizou que aconteceria. Como seriam nossas vidas hoje? Nós continuaríamos fazendo sacrifícios que já na palavra de Deus, lá em Isaías e depois em Jeremias também, em algumas passagens da palavra de Isaías e de Jeremias, Deus reclama e se incomoda com as ofertas porque elas eram um ritual. Chegou uma etapa da vida das pessoas que os sacrifícios eram apenas um ritual sem propósito. Era apenas um ritual que teoricamente agradava a Deus e perdoava os pecados. Não tinha mais propósito os holocaustos. Os holocaustos, os sacrifícios de animais não tinham mais propósito. Naquela época, imagine hoje se Jesus não tivesse morrido na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitado. Nós estaríamos ainda fazendo sacrifícios, fazendo os holocaustos, sem agradar a Deus. E se hoje as coisas não estão boas, se hoje as pessoas estão iludidas, enganadas pela mídia, pelo espírito de religiosidade que cega também as pessoas, imagina se nós ainda estivéssemos vivendo na época do Velho Testamento. Se Jesus tivesse decidido, não, Pedro, você está certo, eu sou filho de Deus, eu não tenho que passar por isso. E Jesus tivesse fugido, se escondido em alguma outra região, em algum outro país, para não passar por essas coisas. O que seria de nós? Será que ainda existiria a humanidade? Será que nós estaríamos aqui hoje para contar essa história? Então, meu amado, reflita sobre essas palavras. Deus ouve. Deus ouve o que a gente pede, Deus ouve as nossas orações. Deus ouve. Mas será que nós estamos ouvindo a Deus? Será que nós estamos fazendo por nós ou nós estamos fazendo o que nós, em algum momento, dissemos que, Senhor, a minha vida não é mais minha, ela é tua. Já não sou eu mais quem vivo, mas é o Senhor que vive em mim. Até a página 2, né? Porque quando vira a página, aí vale o que a gente quer, vale os nossos desejos, as nossas buscas, as nossas crenças. E aí a gente faz como era na época do Holocausto, a gente faz sacrifícios sem propósito. Se o seu propósito é conseguir buscar as coisas do reino de Deus, se o seu propósito é ser abençoado por Deus, tem que ser também fazer do jeito de Deus, fazer como Jesus fez nessa terra, seguir o caminho de Jesus, do jeito de Jesus. E aí vem mais uma pergunta. Se você ouvir o que Deus quer para sua vida, Ele vai te dar uma direção. Será que você está preparado para a direção que Deus vai te dar? Será que eu estou preparado para seguir a direção que Deus me deu? Esta é a questão. A gente pede para Deus, Deus me usa, Deus me capacita, Jesus me cuida de mim, Jesus, eu quero seguir seus passos. Mas nós estamos de fato preparados para fazer o que Deus quer de nós? E não o que nós queremos? Reflita sobre isso também. Que a gente tenha a convicção que Pedro teve no começo do capítulo 16, que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio nessa terra para nos salvar, para nos abençoar, e que as coisas não são mais do jeito que nós queremos, mas são do jeito que Deus quer. E que nós não sejamos como a segunda parte aqui do capítulo 16, onde nós falamos o que nós queremos e usamos Deus para conseguir o que nós queremos. Tenha esse cuidado. Se você tem pedido para Deus de fato e Ele não tem entregado o que você pediu, tenha esse cuidado em saber se é aquilo que você quer, se é o que Deus quer.
Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus.